Olá, pessoal do Grupo Espírita Fraternidade, tudo bem? Vamos para mais um estudo. Hoje nós vamos estudar o livro Sol nas Almas, psicografia de Valdo Vieira e ditado por André Luiz, pelo Espírito André Luiz. Nós vamos estudar o capítulo 33, Interdependência. Eu vou pedir a todos para a gente fazer uma prece inicial, né? Fechemos os nossos olhos e agradeçamos a Deus a oportunidade de aqui estarmos, engrandecendo o nosso próprio espírito. Que Jesus nos abençoe nesse estudo de hoje, para que tenhamos o coração aberto, receber os melhores ensinamentos, na intenção sempre de colocar em prática essa doutrina maravilhosa que nos abraça. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Capítulo 33 do livro Sol nas Almas, intitulado Interdependência. É o que nós vamos estudar hoje. Eu vou fazer a leitura do capítulo e depois a gente volta recapitulando um pouquinho, tá bom? Basta uma breve reflexão para esquecermos humildemente qualquer propósito de destaque pessoal na construção do bem. As leis divinas constituem a base dos deveres e direitos de todos na estrutura do universo. E de certo que, para imunizarmos-nos contra os desvarios do orgulho, quanto mais evoluímos nos setores da inteligência, mais somos compelidos a depender da seara dos outros, com a obrigação de servir na esfera de ação a que fomos chamados. Enquanto o homem primitivo conquista a subsistência de arco e flecha, pressupõe-se o senhor da taba e da terra, conquanto por instinto religioso se incline a adorar e temer as forças que não entende. À medida, porém, que se reencarna através dos milênios para a recapitulação das próprias experiências, começa a entrar no regime de interdependência, a fim de aprender que a vida é patrimônio comum, no qual cada ser humano atinge merecimento conforme a colaboração que venha a prestar. Beneficiamo-nos em leis que não promulgamos. Adquirimos cultura em livros que não escrevemos. Viajamos em veículos que não construímos. Comemos pão que não amassamos. Por outro lado, é possível sermos úteis a legisladores, a escritores, a industriais e cozinheiros, na especialidade de serviço em que a vida nos colocou. É princípio universal que os elementos se subordinem uns aos outros, para que determinados elementos produzam na sustentação de outros. Só Deus é tudo em todos. Qual acontece nas construções do mundo e da natureza, sucede no círculo da criatura. Fujamos de alardear superioridade nisso ou naquilo, no que respeita às vitórias do espírito. A colheita de ciência ou de amor, trabalho e compreensão na alma de alguém é sementeira, vigilância, atividade e cooperação de muitos. Entrega desse modo a Deus o esforço que fazes a benefício de outrem, porque milhares de amigos, através de vidas numerosas, entregaram a Deus o bem que fizeram por ti.
Ninguém é dono da felicidade dos semelhantes. Realização é interdependência. Façamos a nossa parte. Muito bem. Eu queria trazer essa reflexão para vocês, jogando esses conhecimentos, isso que nos foi trazido, para o nosso lar, para a nossa convivência em casa. Porque o lar é controverso, né? Quando a gente fala de direitos e deveres no lar, tem sempre alguém que não quer, que não faz, que não gosta, que não ajuda. A gente pode achar que está sobrecarregado. Então eu quero trazer esse regime de interdependência para o nosso lar. Nós vamos lendo novamente alguns trechos, algumas palavras-chave do que André Luiz nos trouxe e vou trazendo para o lar, para a nossa situação em casa. O lar é um ambiente em que não devemos ter destaque pessoal para contribuição no bem. É o que diz no primeiro parágrafo. Para a gente perder esse destaque pessoal que a gente acredita ter. O lar é o primeiro ponto em que a gente deve diminuir o nosso destaque pessoal. No lar, estamos todos em situação de igualdade. É um ambiente em que a gente deve prezar pela interdependência. Tendo a lei divina como base dos deveres e direitos de todos, veja bem o que André Luiz nos traz. A lei divina, ou lei natural, está gravada na nossa consciência e ela é a base dos direitos e dos deveres de todos. A lei humana nos auxilia, mas a lei divina é soberana, está acima. E ela está na nossa consciência. Nós sabemos muito bem os direitos e deveres que temos. Se a gente tiver essa lei divina como base, vai ficar mais fácil. Mesmo os mais evoluídos nos setores da inteligência, olha o que traz André Luiz, são compelidos a servir também em casa, com os afazeres domésticos. Todos somos chamados para auxiliar no regime de interdependência. Quando André Luiz fala no terceiro parágrafo aqui que a vida é patrimônio comum, olha que interessante. A minha vida, a sua vida é patrimônio comum. Ela também tem uma parcela de pertencimento a outros. Quando auxiliamos, quando somos auxiliados. Todas essas questões em que a gente passa, tanto em casa quanto em todas as áreas, porque o livro ele fala de uma forma geral. Eu estou trazendo nossa reflexão para dentro do lar. Mas, de forma geral, a vida é patrimônio comum, diz André Luiz. Somos compelidos a pensar nesse regime de interdependência, que é o capítulo desse livro, né? Esse regime de interdependência, a gente é compelido a pensar nele. A partir desse regime de interdependência, a partir desse patrimônio comum que é a nossa vida, nós somos contemplados com direitos e deveres. Uma vez que estamos em sociedade, temos deveres para com os outros. Uma vez que estamos em sociedade, temos direitos. Essa vida, esse patrimônio comum que é a nossa vida, nos traz direitos e deveres. E esses direitos, deveres, esses merecimentos que temos, que queremos ter,
eles são nos dados de acordo com o nível de colaboração que venhamos a prestar no contexto em que estivermos. É o que diz André Luiz. Olha que interessante. Nesse quesito de deveres e de direitos, o que queremos para nós vai depender do nível do que nós damos para o outro. A gente é contemplado, a gente vai ter merecimento de acordo com a colaboração que vamos prestar aos outros. Dentro do lar, nós nos beneficiamos com regras que às vezes não fomos nós quem definimos, nós nos beneficiamos com o alimento que o outro preparou, nós utilizamos aparelhos que não compramos, que são de outros no lar, né? Nós temos várias benesses que outros nos permitem utilizar. E aí, por nosso lado, nós temos também a possibilidade de sermos úteis a todos esses que estão trazendo, que estão facilitando a nossa vida, estão trazendo a sua contribuição para nós. E a gente tem que ser útil e levar a nossa contribuição respeitosa e verdadeira, de acordo com a lei natural, que está na nossa consciência, com a lei divina. Trazer isso com verdade, essa contribuição, essa parcela de contribuição. No texto diz, é princípio universal que os elementos se subordinem uns aos outros. Olha só, é princípio universal. Existe a subordinação, tá tudo bem com a subordinação. Os elementos se subordinam uns aos outros, de forma que uns chegam a sustentar os outros, assim como também são sustentados por outros. Não só materialmente. Aqui a gente pode expandir, assim como a gente está fechando um pouquinho para o lar, está falando um pouquinho das questões materiais, mas fora do lar também vale essa questão da interdependência e também não somente materialmente a nossa interdependência. Nós temos interdependência moralmente, psiquicamente. Nós temos interdependência amorosa, no lar principalmente. Tudo aquilo que nós trazemos no quesito moralidade para o nosso lar é aproveitado pelo próximo. Todo aquele ganho psíquico que temos, aquele controle emocional que temos, que é levado para o nosso lar, ele é aproveitado. Toda a amorosidade que temos e que trazemos para todos em nossos lares é de grande valia. Sejamos então esse adubo que a gente vai levar para o nosso lar como se fosse um jardim. Imagine nosso lar como um jardim, a casa de cada um. Então, se eu levo um adubo do bem, um adubo bom, e trago com todo amor, com todo carinho, com todo cuidado, e vou adubando e vou regando o nosso lar, nessa questão de interdependência, eu vou levando o meu melhor adubo, a minha melhor água. E esse jardim vai florescendo, vai crescendo, vai se multiplicando. É o nosso lar, no quesito interdependência, em que a gente aumenta e melhora os nossos relacionamentos, trazendo o nosso melhor, esse adubo. E aí a gente leva crescimento, a gente leva luz, a gente leva água, a gente leva a paz, a gente leva o bem a tantos quantos passarem pelo nosso caminho. A gente está trazendo do lar,
mas em todos os lugares, em qualquer momento, na padaria, no supermercado, no trabalho, na festa de aniversário, a gente pode levar esse auxílio material que possa ser necessário, pode ser necessário no momento, auxiliar quem está em dificuldade, na padaria, no supermercado, o que for preciso, né? Mas também com a nossa moralidade, com a nossa integridade, com a nossa amorosidade, com o nosso controle emocional. Levemos esse crescimento, esse controle para todos. André Luiz diz, só Deus é tudo em todos. Só Deus é tudo. Nós levamos a nossa parte. Nós levamos o que nós conseguimos levar. Um pouquinho de nós a gente leva. Mas Deus é tudo. A gente leva para algumas pessoas que fazem parte da nossa vida, para alguns que a gente tem contato. Mas Deus é tudo e é em todos. E Ele está conosco. Continuando no estudo, André Luiz nos diz que a gente vê essa interdependência na natureza, também no círculo das criaturas. Pois é assim mesmo, né? A gente vê uma floresta natural, ela é formada por diferentes plantas, diferentes árvores. Uma cresce de um lado, a outra não consegue crescer ali, porque porventura tem sombra, e semeada um pouco mais à frente, e cresce outra do lado, diferente, espécies diferentes de plantas, e elas vão se acomodando na floresta, e crescendo todas, e permitindo um todo harmônico, belo. É o que a gente precisa no nosso lar. O exemplo está aí na natureza. Cada um com a sua contribuição para formar um todo. Assim como os animais também auxiliam na natureza, polinizam, se beneficiam da sombra, se beneficiam do abrigo de uma árvore, de uma planta. Tudo interdependência na natureza, assim como conosco. Então, fujamos do sentimento de superioridade, diz André Luiz. Cuidado, cada um tem o seu papel, todos os papéis são importantes, todos coadunam, todos se ajustam, todos se auxiliam. Não podemos ter esse sentimento de superioridade. O lar é um local de sementeira. Olha o exemplo que eu estava falando, adubo. A semente é um lugar de plantar e de colher. O lar é um lugar de vigilância. Importantíssimo estarmos atentos ao que acontece, ao que está acontecendo no nosso lar. O lar é um lugar de atividade, não de inatividade. O lar é um lugar de cooperação. Traz André Luiz para a gente. Entrega a Deus o bem que fazes, especialmente no lar. Entrega a Deus o bem que você está trazendo, a sua contribuição para aquele ambiente. Porque outros que trouxeram a contribuição deles também entregaram a Deus essa contribuição. Que contribuição na qual você foi agraciado com essa contribuição. E eles te trouxeram o bem, entregaram a Deus. Então leve você também o bem e entregue a Deus. Nessa questão da interdependência. E André Luiz fecha o capítulo dizendo: realização é interdependência. Façamos a nossa parte. Façamos cada um de nós a nossa parte.
sem orgulho, sem egoísmo, sem sentimento de superioridade. Porque realização é interdependência. Quando estamos em interdependência, quando estamos nos auxiliando uns aos outros, nos realizamos. A realização, no sentido daquela sensação do dever cumprido, nos traz a felicidade, nos traz a paz, a alegria. Realização é estar em interdependência. Seja no lar, seja em qualquer local em que estivermos. Trabalho, estudo, na escola, em qualquer lugar que a gente vá, na rua. Interdependência é realização. Façamos a nossa parte. Bom, terminando por aqui a nossa conversa de hoje, eu convido vocês a fecharmos os nossos olhos mais uma vez, para que a gente possa nos sintonizar com o Altíssimo e agradecer a Deus por essa oportunidade de vivermos em sociedade, em regime de interdependência. Muito obrigado a Deus por cada uma das pessoas que colocaram um pouquinho de seu adubo, um pouquinho do seu carinho, para que hoje, aqui, nós estivéssemos. Muito obrigado pelo empenho, pela dedicação de cada um, diretamente ou indiretamente, nos auxiliando. Que Jesus abençoe a todos os que nos auxiliaram e que nos permita que a gente possa ser paz para os outros, sermos conforto, sermos auxílio. E que assim seja.